Boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa Falando do Rio. Agradecer a presença dos convidados, doutora Rose Cabral e meu amigo doutor Leonardo Mazucci. Na edição de hoje temos como convidado o vereador Felipe Boró, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vereador carioca. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cleberson. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Prazer imenso estar aqui hoje e agradecer ao convite, poder estar participando do programa. É sinal de que o nosso trabalho está conseguindo avançar bem em prol da nossa cidade e participar de um programa como esse, para mim, me sinto lisonjeado. Muito obrigado. Satisfação toda nossa. Você está assistindo o programa Falando do Rio, o podcast do Cleberson Guilherme, todas as segundas-feiras a partir das 20 horas no canal TV Rio. Vereador, vamos falar do Rio. Falar de políticas públicas, falar da sua trajetória, falar do que o eleitor, o cidadão carioca, espera desse vereador que aqui se encontra presente. A gente tem um tempo, vereador, para aqueles que não conhecem a sua pessoa e o seu trabalho, poder entender como o senhor chegou na política, o que lhe incentivou a hoje ser um representante do povo naquela cidade. Você pode ficar à vontade, por favor. Falar um pouquinho da minha história de vida, né? Eu sou carioca, nascido e criado na comunidade da Vila Vintém, bairro de Padre Miguel. Tive uma infância muito difícil, né? Perdi meu pai aos 18 anos. Sou filho único da minha mãe, Dona Marlia. E meus estudos sempre foram escolas públicas. Tenho muito orgulho disso, doutor. Estudei da primeira à quarta série na Escola Coronel Corsino da Amarante, em Realengo. Depois estudei do sexto ao nono ano na Escola Municipal de Nicarágua e fiz o segundo grau no Colégio Bangu. Então, passei todas as dificuldades que uma criança, que um jovem de comunidade passa, mas sempre tive o objetivo de querer crescer na vida. Quis ser alguém, mostrar para minha família, para os meus amigos, que tudo é possível quando se trabalha, quando se corre atrás. E comecei muito cedo a trabalhar, né? Já fiz inúmeras coisas com relação ao trabalho. Até carreta em supermercado eu já fiz na minha infância. Eu sempre tentei dar um Não jeito. pegou molezinha, não? Não, nada, nada. E quando meu pai morreu aos 18 anos, eu tive que ir para o mercado de trabalho. Tive uma oportunidade ímpar, né, onde 90% das crianças não têm essa oportunidade, dos jovens, né, de aprender uma profissão. E aí eu aprendi a profissão de técnico de refrigeração e eletricista. E era uma metalúrgica ali em Rocha Miranda, uma empresa do meu primo, mas não tinha moleza por ser meu primo não, tá? Uma vez que eu Era cheguei até pior, né? Uma vez que eu cheguei 15 minutos atrasado, ele mandou eu voltar. Eu pegava ônibus, era mais ou menos 45 a 50 minutos de ônibus, quando o trânsito estava bom, levando marmita dentro da mochila. Então, assim, tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Porque como eu trabalhava com refrigeração na rede comercial, não era residencial, a gente fazia manutenção em grande parte dos shoppings do Rio de Janeiro. E quando é serviço que tem que fazer instalação ou alguma coisa relacionada a barulho, em shopping você não pode trabalhar de dia, tem que ser à noite. E aí eu preparava todo o equipamento para ser instalado à noite, e aí durante o dia era o expediente normal e a hora extra era à noite, ou seja, entrava às 8, mas não tinha hora para sair. Então assim, sempre fui muito rígido, né, com relação ao trabalho, e sempre fui muito dedicado. Todos os meus amigos que estão assistindo podem confirmar isso, que eu sempre fui de muito trabalho. Tudo na minha vida sempre foi muito difícil. E hoje eu tenho certeza que eu sou um orgulho tanto para minha mãe e para toda a minha família. E esse pontapé para a vida pública, para ser político? Então, como eu falei aqui que eu sou filho único, então a minha vida, né, sempre foi praticamente na rua, não conseguia ficar em casa sozinho, sempre vivi essa questão de estar sempre falando com as pessoas. E os amigos que eu tenho se tornaram meus irmãos. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou um cara carente de amigos, então eu sou colecionador de amigos, né? Faço questão de tê-los todos e não perder nenhum. Então eu sempre fui essa pessoa de ter muita relação com as pessoas, por onde eu passava eu fazia amizade. E assim foi toda a minha trajetória, né? Tanto é, na vida como empregado e funcionário da Milfrio, que era a empresa que eu atuei, né? Depois de 10 anos trabalhando com refrigeração, eu, em 2008, fiz o concurso para a Polícia Militar, foram mais 12 anos até eu ingressar, assumindo o mandato dia 7 de junho de 2021.
Então, o que me fez entrar para a política foi justamente o relacionamento que eu tinha e que eu tenho com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de chamar aquela responsabilidade de ser uma liderança, né? Eu que ficava responsável por reunir grupos, montar. Na época a gente montou até um motoclube lá em Bangu, chamado Parada 22. Eu sempre arrastei as pessoas comigo, né? Num bom sentido. Sempre fui aquele cara formador de opinião, sempre fui aquele cara de querer marcar os encontros, e assim foi toda a minha vida. Até grupos para poder ir para praia de bicicleta a gente montava na época, né? Então, hoje em dia você quase não se vê mais isso, mas já cansei de ir pra praia, subir o Catonho ali, pedalando, aí pra praia de bicicleta. Às vezes eu não tinha dinheiro da passagem, né? Então não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acho que tudo isso que eu vivi na minha vida me criou uma musculatura, me deu um pouquinho de experiência para estar hoje representando tanto os meus bairros, quanto a nossa Zona Oeste e toda a cidade do Rio de Janeiro. A gente veio de uma onda eleitoral, uma onda que muitos políticos se aproveitaram do movimento bolsonarista, onde estava linkado com a força militar, que tinha todo apoio do presidente. A bancada militar e o presidente, no seu mandato, exaltava os militares, colocou os militares na mídia. O senhor, quanto candidato a vereador, o senhor usou a sua profissão nas eleições? O senhor usou farda? O senhor utilizou dessa imagem de militar para conseguir votos? E qual foi o resultado disso? Não, na verdade, eu tenho o maior orgulho de ser policial militar, o maior orgulho da instituição, né? Quantos anos nativo? Fiquei 12, e aí agora eu tenho 2 anos que eu fui reformado desde quando assumi o mandato. Só que eu nunca trabalhei de forma ideológica, eu não utilizei nenhum tipo de mecanismo, né, da parte militar para angariar votos. Mas ajudou? Eu acho que pelas amizades que a gente constrói, não tive inimigos dentro da corporação, sempre tive amigos, sempre fui uma pessoa de ter bons relacionamentos. Isso acaba ajudando, mas não utilizei da imagem do policial militar para angariar votos. Qual foi seu ponto forte nas eleições? Social. Social. O que me motivou a ser candidato, a realidade, foi mais o social, né? Eu, ali em 2020, em fevereiro, teve uma enchente. Realengo e Padre Miguel são os bairros mais afetados, um dos bairros mais afetados de toda a cidade com relação às enchentes, né? E especificamente nesse ano de 2020, teve um problema lá na Cachoeira do Barata, em que foi o bairro todo praticamente destruído, né? Eu era apenas um comerciante ali da região e me senti assim, no dever, né, de ajudar as pessoas, porque era um cenário muito triste, né? Realengo ficou baixo de lama, Devastado. destruído, parecia uma outra cidade, parecia algo de filme, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Tinha casas que às vezes você entrava, as pessoas perderam tudo, era praticamente 1,5 m de altura de água, 1,80 m, né? Uma marca d'água na parede, né? A gente adentrou, conseguiu chegar, porque teve locais que só com máquina que conseguia passar. Foi uma coisa desesperadora. Então, esse movimento que eu fiz na época não foi nem com viés político, foi uma coisa mesmo que bateu no coração. Teve um amigo que até me ajudou também muito nessa questão, porque viu o trabalho que eu estava fazendo, ele falou que era uma coisa que ele tinha um compromisso com Deus e sentiu um desejo de nos ajudar, e aí a gente fez um trabalho muito forte, né? Alguns amigos também, depois que viram o efeito, né, o resultado da gente conseguir ajudar as pessoas, acabaram também embarcando junto, e foi um movimento muito grande. Graças a Deus. Mobilizou todo mundo, né? Sim, sim. Devido à sensibilidade. Vereador, o senhor é base do governo, Eduardo Paes, e a gente ouve muito que o Eduardo Paes ele é parâmetro do mandato anterior para esse mandato. Tem pessoas, eleitores, que afirmam nas redes sociais que o governo Eduardo Paes está perdendo para o próprio governo Eduardo Paes em outro mandato. Qual a sua avaliação do governo municipal da Prefeitura do Rio de Janeiro e a contribuição para a sua legislatura? Eu sempre falo que é muito importante você ser da base do governo, porque quando se tem um acordo, uma conversa,
né, que se torna positiva entre o Poder Executivo e o Legislativo, quem ganha é a população, né? A gente consegue avançar cada vez mais porque você faz ao contrário da discórdia, ao contrário das críticas, você ajuda as coisas a avançarem. O prefeito, ele é um cara que tem que cuidar de toda a cidade, né? Mas é muito importante quando ele tem vereadores próximos dele que estão ali pontuando qual é o grave problema daquela região, qual é o problema daquele bairro, quais são as expectativas daquela população. Então, acho muito importante essa interação do vereador junto ao prefeito dessa cidade, e um prefeito que vem sempre se preocupando em trazer melhorias. O Eduardo Paes é um cara incansável, né? Eu tenho, assim, orgulho de trabalhar ao lado dele, porque a gente acaba, mesmo sendo do legislativo, a gente, com um contato na parte profissional, a gente acaba aprendendo muita coisa. Então, eu acho que as coisas vão melhorar ainda mais, né? Serão ainda mais 1 ano e meio de mandato, né? 2 anos quase. E eu tenho certeza que essa cidade, Rio de Janeiro, vai voltar a dar certo de verdade. Acreditamos e torcemos. O senhor nos informou que o bairro de Realengo é o bairro do município do Rio que mais sofre com as enchentes, correto? Sim. Hoje tem em andamento algum projeto, alguma obra, alguma uma ação do governo municipal, algum projeto do senhor para modificar esse quadro cidadão aí que vive em Realengo e adjacência na Zona Oeste? Então, devido a eu ter passado por essa situação em 2020, né? Algumas coisas a gente fica ali debaixo do braço aguardando uma oportunidade. E no meu primeiro contato com o prefeito, assim que eu assumi o mandato, foi para falar sobre essa questão e outras mazelas que a nossa região sofre, né? E aí pediu na época o presidente da Rio Águas para fazer um estudo e tal. Rolou uma ideia, o que poderia fazer, mas ficou ali meio que de stand-by, porque era uma obra que ia custar um valor bem alto, né, aos cofres públicos. E eu entendo que naquele momento ali em 2021 o prefeito estava organizando a casa, teve uma participação muito positiva do então secretário de Fazenda, Pedro Paulo, deputado federal, né, conseguiu ali em poucos meses organizar a casa e logo em seguida já começou a se implantar obras no município. Então, esse assunto das enchentes, né, tomou uma proporção maior agora esse ano. Teve a participação também, né, da população, onde moradores ali local também montaram um grupo chamado SOS Realengo, e alguns vereadores responsáveis, né, responsável que eu falo assim, atuantes na região, né, se debruçaram nesse projeto. Teve uma reunião com o prefeito, a gente pediu muito, clamamos ao prefeito, mostramos a necessidade. O prefeito também, sabendo dessa necessidade, já tinha prometido que faria algo para acabar com as enchentes ali daqueles bairros de Realengo. Falando de Padre Miguel também, que acaba sendo ali uma coisa só, né? Tem uns rios ali que passam cortando esses bairros, Rio Meirinho, Rio Catarino, Rio Piraquara e etc. E tivemos uma reunião agora há 2 meses atrás e o prefeito não poupou esforços, né? Colocou o time da Rio Águas, da prefeitura, para poder atualizar sobre esse projeto. Está sendo feito um estudo, né, de repente implantar reservatórios, assim como foi feito lá na Praça da Bandeira, né, para comportar o volume d'água até que possa escoar. Então, tenho certeza que esse projeto vai sair do papel. Mas enquanto isso, enquanto o projeto não sai, o prefeito também de imediato já colocou, né, à disposição a Rio Água, já começou uma limpeza, fazendo um preventivo ali nos rios. A gente está acompanhando isso diariamente, né? E a gente tem visto, né, a diferença já só com esse paliativo. Então, eu tenho certeza. Vereador, é Rio Águas, né? E não Águas do Rio, né? Não, é Rio Águas. Tá. A empresa é uma fatia da Zona Oeste, né? Não, Rio Águas. É um instituto. Rio Águas é da própria Prefeitura do Rio, dentro da Secretaria de Meio Ambiente. É Rio Águas. Perfeito, autarquia. O presidente... Águas do Rio, o pessoal tá um pouco insatisfeito. Pau na Águas do Rio. Não, mas aí Águas do Rio já é uma outra Monteiro, questão. O smartphone Gá Monteiro. Não. Calma, doutor. É Rio Águas. Vereador, o Lucas Araújo tá aí? Já pode chamar o Lucas Araújo?
Jornalista Lucas Araújo, cedido gentilmente pela Rádio Tupi, para estar aqui nesse momento trazendo as notícias para a gente, batendo papo com o vereador da capital, Felipe Boró. Boa noite, Lucas Araújo. Tudo bem, meu irmão Clebson? Boa noite para você, boa noite para toda a mesa, para a doutora Rose Cabral, boa noite. doutor Leonardo Mazzucci. Aliás, tem uma péssima notícia para você, Mazzucci. 1-0 Flamengo no Vascão, golaço de Eric Puga. Então tá errado, Enquanto eles vão aqui na minha frente. 2-0. Já tá mais rápido que você. 2-0, Lucas, ele informou agora aqui, ó. Atualizou? Atualizando para mim aqui aos poucos aqui. Tá atualizando. Mas, eu voltar aqui, dar meu boa noite especial para o vereador Felipe Boró, importante liderança para a região da Zona Oeste do Boa Rio noite, de Janeiro. Lucas. Aliás, Zona Oeste que precisa muito de lideranças jovens como o vereador Felipe Boró e principalmente na vertente dele que é a segurança pública, né? Mas como a gente é tradicional aqui no podcast, no programa, Clebson, falar sobre os principais destaques do dia, as principais notícias do dia, eu queria começar falando sobre uma operação da Polícia Civil que aconteceu hoje e, claro, aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para o vereador Felipe Boró, e a pessoa, assim, acho que mais certa para responder isso para a gente. Hoje a Polícia Civil realizou uma operação contra integrantes de torcidas organizadas aqui do Rio de Janeiro, torcidas do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, enfim, pessoas envolvidas com a extrema violência. Na verdade, a gente não pode nem chamar de torcedor, né? São pessoas que aproveitam o esporte, que aproveitam o futebol para poder se digladiar, para poder entrar em guerra, em confronto, enfim, mostrar um lado do esporte, do futebol brasileiro que a gente tem um asco, né? Não queria realmente ver esse lado, que é o lado da violência. Então foram cumpridos aí 28 mandados de busca e apreensão. Eu estive pessoalmente na cidade da polícia, para onde esse material foi levado, vi muita coisa, né? Muitos bastões, cacetetes, material para explosivo, inclusive, porque a gente está vendo, hoje no Maracanã, clássico, Vasco e Flamengo. Mais de 40 mil ingressos vendidos, provavelmente haveria uma possibilidade muito grande de ter alguma confusão no meio desse jogo, claro, do lado de fora do Maracanã. Mas aproveitando esse ensejo, o Clebson e amigos da mesa, aproveitar para fazer uma pergunta para o vereador Felipe Boró, aproveitar o gancho da segurança pública. O Maracanã, claro, é um dos pontos que são reforçados pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E a Guarda Municipal está desempenhando um papel muito importante e passa por um momento polêmico, que é a reavaliação da carga horária. Está sendo trocada, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a nova carga horária. Evidentemente que esse debate vai continuar no plenário da Casa, mas eu queria saber do senhor, vereador, como é que o senhor está avaliando essa mudança e essa greve anunciada pelo Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro? É um projeto bem polêmico, né? Ele foi aprovado em primeira discussão, está na pauta para a segunda discussão amanhã, né? E o efetivo da guarda realmente está muito baixo, né? E a escala 12/60, ela acaba de uma forma contribuindo um pouco com essa questão do efetivo, né, muito enxuto. E aí a gente tem diversas questões, não só no Maracanã, mas uma causa também que eu venho abordando muito, né, que é sobre a violência nas escolas. Então a gente vem pedindo ao prefeito para aumentar o efetivo da ronda escolar, da guarda escolar, né? É uma preocupação muito grande, por exemplo, ali em Realengo, que é o bairro de atuação do nosso mandato, né? Toda a cidade a gente tem nossa atuação, mas especificamente ali em Padre Miguel, Bangu e Realengo, teve uma tragédia em 2012 que morreram 12 crianças, né? Graças a Deus teve uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu chegar a tempo. Não deu para evitar a tragédia, mas poderia ser maior. Poderia ser pior. Então, a gente entende que a Guarda Municipal ela tem, né, alguns pleitos com relação a cargos e salários, a questão da plano de carreira. A gente sabe, né, que não é fácil ser servidor. Eu sou servidor estadual também, agora municipal como vereador, mas fui servidor, né, da Polícia Militar. E a gente precisa
pensar em primeiro lugar é na população. E a população vem clamando muito, né? A gente precisa ter a guarda na rua, mas também precisa que a guarda esteja, né, trabalhando em condições, né? Mas eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com bons olhos, vai olhar com carinho em todas as questões da guarda, mas nesse momento é necessário para que a gente tenha mais guardas na rua. Então, esse projeto é justamente para isso. Então, não adianta hoje a gente pensar só na guarda, a gente também, claro, com todo respeito aos profissionais, todo carinho, mas a gente também tem que entender o momento difícil da segurança pública. A Guarda Municipal, ela não tem o poder de polícia, né, mas ela contribui muito, ajuda muito, é uma instituição nobre, né, no qual eu tenho o maior respeito, mas infelizmente hoje a gente acaba tendo que votar, né, contra os servidores nessa questão, né? Nos dói, como servidor também, uma votação dessa, mas acaba sendo necessária para a gente possa ter mais efetivo na rua, contribuindo com a população, porque o nosso bem maior é a vida. Então, esses guardas, esses servidores têm um papel importantíssimo na nossa sociedade. Então, Lucas, boa pergunta, é um projeto muito polêmico, né, mas, infelizmente, a gente precisa ter um efetivo maior da guarda. É claro que tem outras questões também do concurso de 2012, que a gente também vem pedindo ao prefeito para dar uma avaliada sobre esse concurso, mas hoje o que precisa ser feito de imediato, né, onde a maioria dos vereadores concordaram com essa situação, é o retorno da escala antiga para a Guarda Municipal. Respondido, Lucas Araújo? 100% respondido. Acho que é uma temática muito importante, que é a questão da segurança pública. Aliás, deixar um abraço aqui para o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale. Sempre que precisei falar com ele, me atendeu muito bem. Ele, o Paulo Maculo, que é o seu assessor. Aliás, aproveitar que a gente está falando de governo municipal para mandar melhoras para o prefeito Eduardo Paes. Recebeu alta, mais uma vez, aí precisou fazer uma internação para um tratamento renal. Outra pessoa também que sempre me atendeu muito bem. Então, aproveitar que a gente está falando de poder municipal para deixar aqui nosso desejo de melhoras, de pronta recuperação para o prefeito Eduardo Paes. Aliás, vereador, como é que pode, né? É incrível, né? A vontade que o Eduardo Paes tem de poder trabalhar. O cara recebeu alta do hospital. Já estava na rua hoje. No mesmo dia já estava na rua. É impressionante isso, cara. Bom de trabalho, Lucas. O prefeito é bom de trabalho. Cara. O prefeito é bom de trabalho. É bom de trabalho. Aliás, o servidor tá lá para isso, né? Tem que trabalhar. Nós tínhamos... Com certeza. Nós tínhamos 2 agendas ontem. O prefeito ontem ia fazer algumas agendas na Zona Oeste. 2 delas seriam comigo, né? A visita às obras do bairro Maravilha da Vila Vintém e as obras do bairro Maravilha do Fumacê. E essas agendas foram canceladas devido a essa situação. E a gente sabe que para o prefeito ser internado é porque realmente ele não estava bem, porque ele, no trabalho, ele é um cara fenomenal. Então, aqui também estimo as melhoras para o prefeito, né? Quero que ele se recupere logo, mas é isso que o Lucas falou, já estava na rua hoje trabalhando. E Lucas manda o recado, tá aberto o convite para o prefeito Eduardo Paes estar participando do programa Falando do Rio e do secretário Carnevale. Tem muita simpatia. Com certeza. Portas estão abertas aqui para poder falar do Rio aqui, do podcast do Clebson Guilherme. Lucas Araújo, obrigado, irmão. Agradeço mais uma vez aí. Forte abraço para você. Agradeço mais uma vez a Rádio Top People estar cedindo você gentilmente. A gente conta com você todas as semanas e trazendo sempre boas notícias, se Deus quiser, do Rio de Janeiro, Lucas. Abraço, irmão. Fica aí assistindo Falando do Rio, Lucas. Grande abraço. Um abraço Ainda pra vocês aí, falando de guarda municipal, é exemplo de várias cidades no Brasil. A favor ou contra o armamento da guarda? Nossa, vocês hoje... Eu nem tem que abri ter, a boca. tem que ter uma boa, né, vereador? Tem que ser respondido mesmo. Seu posicionamento é não como político, mas experiência de 12 anos de policial militar nas ruas combatendo crime e defendendo o cidadão fluminense. O que o senhor acha de uma guarda municipal numa cidade violenta, né, que é a metrópole do Rio de Janeiro, sendo qualificado, treinado, como seria o comportamento da Câmara de Vereadores com o projeto de armamento da guarda? É um projeto que eu ainda não defini o meu voto, né? Mas pensando pelo lado policial, eu sou a favor.
né? Claro que eu repeti, ainda não defini ainda, Sim. mas eu acho muito Um importante. projeto elaborado tem muita coisa a ser analisada. Sim. É muita... Quando se envolve arma, você tem que pensar num todo. População armada ou população desarmada, E é vereador? uma responsabilidade muito, muito grande. Eu sou a favor da população armada, né? Porque o mundo que nós vivemos hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é muito violento. É claro que às vezes, se você pensar que arma gera mais violência, ou não. Então, assim, é uma coisa muito polêmica. Né? Mas tendo o treinamento, tendo acompanhamento psicológico, a gente vem acompanhando diversos episódios de policiais, né, se suicidando, né, vem acompanhando diversos problemas com essa questão de armamento. Então é o que eu falo, é um projeto polêmico, mas pensando no lado da segurança, tanto para o servidor quanto para sua família e para a sociedade, eu sou a favor. Doutora Rosa, ele tocou num ponto que há muito tempo eu me pergunto. A população está doente de cabeça. Com certeza. Tá? Não vou dizer todos, né? Eu não tenho esses dados, mas você conversa dia a dia, as pessoas estão doentes. E o policial militar, essa peleja, como é que fica? Olha, o policial militar, até pela própria exigência que a carreira pede, né, que a profissão pede, é muito complicado você manter o equilíbrio emocional quando você é alguém que não está sob pressão. No caso do policial militar, ele está sob pressão constante, porque é um risco de vida constante. A própria profissão coloca essa condição para esse profissional e para esse ser humano também. Homens e mulheres que estão ali. Então, o treinamento é importante, mas o acompanhamento psicológico também, sabe? Entender até que ponto essa diária ou essa convivência diária com a violência, o quanto não afeta emocionalmente, né? E o nosso vereador está colocando aqui a estatística, né? Os índices de suicídio, tanto de pessoas nessa carreira também. Então, é algo que a gente tem que chamar a atenção, e no caso dos policiais e de qualquer outra pessoa, né, que se sinta afetada, buscar ajuda e orientação psicológica. A gente né? vai A corporação deveria, a corporação, né, eu creio que tem um atendimento qualificado, porém, a conscientização do indivíduo a buscar ajuda, esse primeiro passo é o mais difícil. Porque se a gente parar para analisar, a gente vai ver que a vida depois da pandemia parece que tudo mudou. Uhum. Foi um Então choque. as coisas estão muito difíceis. E é uma doença que não se enxerga, não se vê. Você está conversando com a pessoa, mas você não sabe como é que ela está por dentro. Isso mesmo. E a tarefa do policial militar não é fácil. Uhum. Toda profissão é difícil. Até mesmo porque ele também pode estar doente. É uma realidade para todos. É porque é uma instituição muito cobrada. É uma sobrecarga. Sim. Eu vou passar já a palavra para continuar nossa pauta com a doutora Rose Cabral. Uhum. Você está assistindo o programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Você pode seguir minhas redes, @ClebsonGuilhermeCG. Você que chegou agora, estamos recebendo como convidado o vereador Felipe Boró, vereador da capital, primeiro mandato, exercício está um ano e meio de mandato, vereador? Vai fazer 2 anos agora, dia 7. Você que está assistindo nosso podcast agora, pode lançar perguntas aqui ao vivo que serão transmitidas ao vereador e aos nossos comentaristas, Dr. Léo Mazzucci e doutora Rose Cabral. Doutora Rose, fica à vontade com o nosso convidado, Felipe Boró. Bom, satisfação em conhecê-lo. Né? Quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço lá para os amigos e parentes, que eu tenho parente em Bangu e pessoas amigas lá em Bangu. Terra boa. Terra boa. Terra é boa de muita gente. Ali, acolhedora, né? Populoso. Ali é o Conjunto João Populoso Saldanha. e calorento, Bangu. Jardim Bangu. Isso, entre o Condomínio da Marinha, não é isso? Sim. O Conjunto da Marinha e o Catiri. Isso. Então, ali naquele meio ali. Eu estive lá agora.
É Tô mesmo? vindo lá do Bangu 3. Fui lá. Almocei muitas Legal. vezes na Cancela Preta, costela no bafo. Ainda tem, vereador, aquela Tem costela? sim, costela do Então, Barbudo. ó, me espera aí, ó. Hoje não Você tem aí, costela do Barbudo. Barbudo, mas tem aqui a Vibe, ó. A pizza Que Vibe. isso. Ah, obrigado, amigo bom, pessoal lá da Essa Vibe. vibe aí. Essa Vibe é fora de série, vereador Vai aí. ser A difícil gente tem que continuar o agradecer, a gente tem que programa. agradecer os parceiros aqui, Pizzaria Vibe, Geranhão, Depósito de Bebida Geleia, lá em Belfor Roxo, Bar do Geleia, vereador. Se tiver tempo, vereador vai em Belfor Roxo, que é terra boa. Comer a pizza Vibe e passar um depósito do Geranhão pra tomar cerveja gelada. Boa. Tamo junto? Tamo junto. Doutora Rosa, fica à Então, vontade. na Cancela Preta tem lá aquela coisas gostosas, coisas boas de se fazer no subúrbio, Clepson. Tem gente que não acredita, mas tem muita coisa boa no subúrbio do Rio. E ali, essa costelinha ali, maravilhosa. Mandar um abração, então, pro pessoal lá, ó. Doutora Rosa tá Bangu. levando um picado lá da propaganda. Tá não? Tá não? Não, propaganda ficou por conta do vereador, aí você resolve com ele aí. E também mandar um abraço pro pessoal de Realengo, como é também a tua área, né, Sim. de atuação. E eu tenho aqui, na verdade, acho que três pedidos aqui de pessoas que são de Realengo, tá? A gente anunciou a sua vinda aqui hoje, então pessoas entraram em contato comigo e pediram para eu lhe fazer, né, perguntar e passar para essas pessoas alguma previsão com relação a obras, tá? O Parque de Realengo, as obras estão atrasadas e o povo quer saber, o pessoal lá de Realengo quer saber se tem uma previsão. Então, essa obra foi lançada no ano passado. Eu estive na inauguração dessa obra junto com o prefeito, o secretário, na época era o Eduardo Cavalieri, secretário de Meio Ambiente. Hoje ele continua como secretário, mas em outra pasta. Agora a secretária é a vereadora Tainá de Paula, nossa amiga. E essa obra ela tem, se não me engano, um prazo de duração de 1 ano. Uhum. Né? Então ela está prevista, acho que estava prevista para terminar, se eu não me engano, até o final desse ano. Uhum. Né? Mas meado de 2024, por aí. Sim, é porque a obra, a gente sabe como é que funciona, né? Uhum. Às vezes a gente chega na nossa casa, quer fazer uma reforma, quer quebrar alguma coisa, acho que vai durar uma semana, dura um mês. Mas eu tenho certeza. O prefeito esteve lá visitando o parque. Eu estou para ir lá fazer uma visita, então já aproveitando Uhum. essa pauta, eu me comprometo em ir lá fazer uma visita, buscar mais informações. Então, peço para que essa solicitante, né, nos chame na rede social, mande uma Uhum. mensagem. Mas Ó, a obra tá indo sou tá em amiga da andamento? doutora, tá? A obra não tá parada, não. Perfeito. Olha aí, pessoal, de Realengo, ó, comprometimento aqui do vereador. Vou lá Felipe fazer uma Moró. visita à obra do Parque Realengo para poder ver esse andamento da obra. Ainda Bom? sobre obras. Outra, instalações olímpicas que ficaram abandonadas, né? Que eram um legado, houve um prometido de dar uma continuidade, mas até agora nada. E aí? Mas aonde isso? Instalações olímpicas, acho que na Praça de Realengo. Na Praça de Realengo. Tem as Eu instalações peço que depois, se olímpicas. puder, me manda na rede Uhum. social essa demanda, né, para eu verificar. Mas eu. Especificamente com a obra, né? Uhum. Qual é o projeto? Ah, foi uma promessa, mas não começou. Eu preciso entender o que se trata. Né? Se foi solicitação de algum parlamentar, Uhum. ou se foi uma promessa de algum parlamentar de campanha, ou se foi promessa do prefeito, né, para eu entender sobre esse pedido. Vereador Felipe Boró, positivo hoje na Zona Oeste e negativo? Falando em políticas públicas, o que tem de bom naquela região que precisa ser mantido e ampliado? O que tem de ruim que precisa ser combatido com políticas públicas? Então, de ruim eu falo muito sobre a segurança pública, né? É uma pauta que eu luto muito, preciso muito de ajuda, eu vou brigar muito sobre a segurança nas escolas. Porque se você não investe na educação, você acaba tendo que gastar mais com a segurança pública, e isso não é legal. Então, tudo começa na escola, e principalmente podendo cuidar dessas crianças, porque eu lembro que eu ia para a escola, minha mãe ficava super tranquila. Na minha época, não tinha esses relatos. Violência existia, sim, mas não dessa forma, não dessa proporção. Hoje, os pais, até eu mesmo, fiquei muito emocionado outro dia. Começou a ter burburinhos de atentado nas escolas.
E minha filha me perguntou, pai, o que que eu faço? Eu vou para a escola? Meus olhos encheram d'água, porque, assim, é um lugar de vida, é um lugar de paz. A gente não pode permitir que isso aconteça em lugar nenhum. É claro que é importante a segurança de toda a cidade, né? De todo o nosso estado, nosso país. Mas dentro de uma escola isso é inadmissível. Houve um movimento, quando se fala de segurança pública nas escolas, alguns entenderam que seria a necessidade de colocar um policial militar dentro das escolas. Algumas autoridades pronunciaram que seria um policial militar mais próximo às escolas, na frente das escolas. Houve um movimento de professores sendo contra, né, usaram a palavra até volta à ditadura, colocando um policial militar dentro das escolas. O que o vereador Felipe Boró pensa sobre segurança pública nas escolas com a presença de um policial militar no estado do Rio de Janeiro? Então, se eu for falar das escolas municipais, são em torno de 1.500, 1.550 escolas municipais, né? Ou seja, aí você para e analisa e vê se a polícia hoje tem condições de ter efetivo para ocupar as escolas. Mas tem uma estatística que mostra as escolas com maior índice de violência, Sim. probabilidade de Como violência. é que você coloca um policial militar dentro de uma escola que seja na parte interna de uma comunidade? Então a gente tem que avaliar todo o cenário. Né? Mas eu sou a favor. Tá? Ah, mas policial atrai violência? Não, eu morro dizendo que o policial está ali para manter a segurança. Até porque eu mencionei aqui no início, se não fosse um policial militar chegando para impedir mais vítimas naquela escola, em Realengo, o cenário seria muito pior. Então, até porque os relatos de violência nas escolas, não entra um grupo armado dentro da escola. É uma coisa muito... Como é que eu vou dizer? É um crime meio que de revolta, entende? É um elemento, ou às vezes que pula a escola. Uma ação individual, né? Sim, e você tendo um agente que possa estar ali evitando isso, com certeza ameniza ou até zeraria esse transtorno, esse caos, essa violência. A proximidade da polícia militar às escolas Sim. seria bom. Tem um projeto, né, não sei como está hoje, eu estou afastado há 2 anos, chamado ProEx, né, que era uma parceria com alguns municípios, que o policial tirava serviço na escola. Só que aí a gente tem que pensar hoje, não só na parte diurna, porque outra coisa que vem atormentando muito e tem a ver com a segurança das escolas são os furtos dentro das escolas. Clebson, é impressionante como esses marginais, né, que para mim é marginal, pular dentro de uma escola para roubar equipamentos. E roubam ar-condicionado, motor de geladeira, Lamentável. fiação, rede elétrica, impressionante. Torneira de bebedouro. E aí o maior... Benefícios da comunidade estão... E aí o maior alimentador disso tudo, pelo que a gente vem acompanhando, né, são os ferro-velhos clandestinos. Porque não contra os comerciantes, dono de reciclagem de ferro-velho, mas são os que fazem esse movimento. Eu deixo uma pergunta aqui para vocês e para todos que estão nos assistindo. Qual a razão de um estabelecimento comercial desse funcionar 24 horas? Se fosse um posto de gasolina, um supermercado, né, uma farmácia, você está lidando ali com um produto de primeira necessidade da população. Está de portas abertas para o delito. Agora, para você fazer algo do tipo, para mim você está alimentando aquilo ali. Porque os semáforos lá em Bangu, Padre Miguel e Realengo, alguns deles apagados. Teve um ali na Cancela Preta, que na entrada da Cancela Preta ali com a Avenida Brasil, que você vai lá, conserta, solicita 7 Rio, vai lá, conserta, daqui a pouco, daqui a uns dias está apagado de novo. E aí a população às vezes reclama do prefeito, reclama do vereador, parece que ninguém está trabalhando. Não dá para ficar não fazendo isso. reposição dia sim, dia não. É enxugar gelo. Verdade. Entende? Então, assim, é um clamor também com relação à fiscalização a esses
estabelecimentos comerciais que funcionam de forma irregular. Funcionam justamente para alimentar esse mal. Mas, vereador, boa noite. Eu tenho visto, né, eu atuo bastante na área criminal, né, não cometendo crime, né? Eu sou advogado. Sim. E eu tenho visto muitas operações da Prefeitura do Rio caçando alvará, enfim, combatendo esses ferro-velhos clandestinos. O que você acha que deveria ser feito? Caçar, ou impedir o funcionamento 24 horas, uma fiscalização maior? Qual seria, de repente, a sua ideia para resolver isso? Eu tenho um projeto de lei, junto com outro vereador, de 2021, que ele está tramitando, que é para proibir o funcionamento no horário noturno, que estabelece ali o horário de funcionamento, se não me engano, 17 ou 18 horas desses estabelecimentos. Né? A gente já solicitou inúmeras vezes a CEOP, mandar um abraço, né, para o nosso secretário Breno Carnevale, o senhor mencionou aqui no início. É uma pessoa também incansável e ele sempre vem atuando muito nessa questão. Só que envolve outros órgãos também, né? Precisa do auxílio da Polícia Civil também, peritos, né? Então, assim, acaba às vezes necessitando de uma operação maior, né? Mas a gente precisa massificar essas... E a fiscalização só vai punir quem trabalha errado, né? Sim, lógico. Quem trabalha certo vai continuar. Vai ser beneficiado, alvará, com certeza. Com certeza. Doutora Rose, alguma pergunta a acrescentar? Satisfeita? Não, o amigo mandou aqui em Deodoro, Vila Militar, tá? E para encerrar, na Praça de Realengo, aumento de população de moradores, né, de rua. E aí ele está relatando aqui, o amigo está relatando que está tendo furto em casa, né, nas redondezas. A gente chama aqui daqueles delitos de cracudos. Morador de rua, que acaba morando aqui nas proximidades das residências, acaba invadindo as casas, fazendo pequenos furtos. Mas coloquialmente é o que o povo fala. Né? Exatamente. E aí, assim, teria alguma ação ou teria alguma movimentação para atendimento? Porque as pessoas não são obrigadas a irem para o abrigo, né? Mas teria alguma ação para tentar amenizar essa questão? A Secretaria de Assistência Social ela vem sempre desempenhando esse papel. Né? Só que vai muito também, você não tem como obrigar o morador a ficar em algum equipamento municipal ou de qual poder seja. Ela vem fazendo o seu papel, vem fazendo o seu trabalho, mas é o que eu falo, envolve outras questões. Né? E por outro lado também a gente pede muito à Polícia Militar, a gente conseguiu ali, eu solicitei ao vice-governador e a polícia conseguiu implantar ali a PAMESP Realengo, uma viatura específica para ficar ali no centro de Realengo, onde a senhora falou, na Praça de Realengo, ali na zona bancária, né, e tem os estabelecimentos de maior porte. O centro de Realengo ele precisa ser mais fomentado, a parte comercial. Então, isso atrapalha muito, a gente entende, né, o clamor dos moradores. A gente vem trabalhando muito, só que eu, enquanto vereador municipal, não tenho muita atribuição nos órgãos de segurança pública do Estado, mas a gente faz o nosso papel de ser representante da região, está solicitando, está fazendo ofício, está pedindo, né, para que a Polícia Militar atue, né, com mais frequência ali naquela região. Nós estivemos lá há cerca de uns 2-3 meses atrás, comandante do 14º Batalhão, mandar um abraço aqui para o Coronel Faulhab, né, e inaugurando esse policiamento para MESP Realengo. A gente pede ajuda porque população de rua, moradores de rua, tem muitas pessoas são doentes mentais. E aí realmente precisa de uma atuação e de uma boa vontade, porque o ideal é localizar as famílias e aí exigir que as famílias cuidem dos seus doentes, né? Porque por conta da luta antimanicomial não se tem mais esse recolhimento de colocar essa pessoa internada
a obrigação realmente é da família de cuidar. Então, Trabalho a longo prazo. Né? É um trabalho de comprometimento. Não vou dizer que seria difícil, envolve várias questões, como o vereador está falando. Basta a pessoa também querer ser ajudada, né? Sim. Não adianta a prefeitura, através da Secretaria de Ciências Sociais e outras pastas, desempenhar o seu papel e, no final, o próprio doente ou o próprio dependente químico não ter o desejo de mudar, de querer ser curado. Você está assistindo o programa Falando do Rio, o podcast do Clebson Guilherme. Você está chegando agora? Estamos recebendo a oportunidade de falar de políticas públicas com o vereador carioca Felipe Boró. Felipe tem como maior reduto eleitoral a Zona Oeste, região de Padre Miguel, Realengo, Bangu. Correto. Temos uma pergunta aqui, vereador. Pergunta vem do André Silva, de Realengo. Vereador, seu trabalho está representando a sua região, a Zona Oeste, mas por motivos eleitorais não vale a pena avançar para trabalhar em outras áreas? Perguntou o André Silva. É claro que se a gente for pensar em números de votos, somente em crescer politicamente e obter votos, a gente vai querer trabalhar em todos os municípios, todos os bairros, do Rio de Janeiro. Já está querendo ser deputado. Quem sabe um dia. Recebe, não. Fica aqui a deixa. Já é uma figura pública, já está na carreira política. Trabalhar que Deus vai abençoar. Isso aí. Então, assim, só que eu acho que eu tenho que ter ali a minha postura, a minha palavra, porque foi promessa de campanha. E se ali eu fosse eleito, ali eu continuaria para cuidar do meu quintal, para cuidar realmente da região onde eu fui nascido, criado, tenho muita referência, muitos amigos. Então, eu não quero, em algum momento, deixar de fazer algo pela região onde eu tenho essa história, onde eu tenho essa referência e esse compromisso, somente pensando em votos. Vou usar a palavra cria. Sou cria da Vila Vintém. Sou cria da Vila Vintém com muito orgulho. Legal. Deve ser bom de samba, né? Deve ser bom de samba. Olha só, eu gosto muito de samba. Agora, não me chame pra dançar, pra sambar. Não é o cara que samba, né? Mas vindo de lá, berço do... É o berço. O berço, o né? senhor, berço culturalmente, é o senhor se envolve com as escolas de samba locais? Sim, nós temos lá uma atuação muito cultural ali em prol da Unidos de Padre Miguel, na escola da nossa comunidade. Tem a Mocidade Independente de Padre Miguel também, é a nossa campeã. Pode convidar, tá? Mas eu acho que pelo último desfile que eu assisti da Unidos, ficou em vice esse ano. Vai chegar lá? Eu acho que ela sobe. Hein? E a gente torce pelo Unidos. Então aqui tá ficando uma dica, né, para os jurados, de que a Unidos já vem de tá chegando a hora. Carnavais, já vem mostrando já o seu potencial para assumir um novo pleito. O nome da escola é? Unidos de Padre Miguel. Unidos de Padre Miguel. Vamos observar. Vamos observar. E aí, tirando a parte do samba, eu prefiro a feijoada com a cervejinha e ficar assistindo. É bom também. Falamos de políticas públicas, falamos de obras naquela região, falamos de cultura através agora das escolas de samba, segurança pública, esporte, vereador. Mas antes de falar de esporte, a gente falou de todas as obras que a gente conseguiu através do nosso mandato trazer para aquela região. Não tem muita obra acontecendo ali, hein, Clebson? Muita coisa por vir. Graças a Deus. O pessoal da Zona Oeste, então, pode contar que o gabinete está ali em cima. Tem obra chegando. E se me permite, antes de entrar na pauta do esporte, eu acho que nós, parlamentares, devemos investir em conhecimentos para a população. Muita gente não sabe o dever, qual é o papel do vereador. Acha que o vereador é o cara que chega lá e faz a obra, é o cara que chega ali e resolve. O vereador que chega lá e fala assim, eu vou fazer isso não existe. A população precisa entender que o papel do vereador é estar ali pedindo, solicitando, cobrando, mostrando à prefeitura o problema, para que seja resolvido, é estar ali fiscalizando, é estar atuando nessa questão. O vereador ele nada mais é do que o intermediário, é o elo de ligação entre o poder executivo e a população. Então, eu acho que não só eu, mas como outros parlamentares deveríamos tentar fazer esse trabalho de conscientização. Porque a população, às vezes, da mesma forma que pede, às vezes reclama como se nós não estivéssemos atuando. Mas não sabe, assim,
o transtorno, o processo, como se é para conseguir, para conquistar algo para aquela região. Não sabe o quanto a gente trabalha, mesmo, né, sem mostrar a parte de documento, a parte burocrática para o negócio acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante a população entender o papel do vereador. O vereador ele tem que estar ali representando, mesmo que ele não consiga resolver o problema, não consiga trazer ali a prefeitura para aquele tal problema, mas dar atenção, dar a satisfação de que tentou. Então, o vereador ele não pode se comprometer nunca em falar que vai fazer aquilo ali, porque ele sempre depende da prefeitura. E é por isso que eu sempre trabalho em harmonia, sempre trabalho em diálogo com a prefeitura, sendo base do governo, com o nosso prefeito Eduardo Paes. Então, agora, aí temos obras acontecendo na comunidade do Fumacê, obra do Bairro Maravilha, da Vila Vintém, do Fumacê. Temos 2 creches que o prefeito prometeu de implantar através de solicitação do nosso gabinete, uma na comunidade da Vila Vintém, uma na comunidade do Fumacê. Essas comunidades precisam de ter uma creche para atender a comunidade, né? Inauguramos há pouco tempo agora uma obra de drenagem na comunidade do Batã. Essa obra... O chuveirinho. Isso, acompanhou, né? Essa obra, ela durante décadas, tá? Não foram anos, não, foram décadas. Trouxeram muito transtorno, muitas famílias perdendo tudo. Então, hoje ali temos outro cenário, a obra ficou linda, o Batã hoje tá com uma entrada perfeita, né? E o prefeito já prometeu a segunda etapa dessa obra, que vai ser na Rua Aborá, que é um outro trecho, e aí, fazendo esse trecho, a gente acaba de vez com as enchentes na comunidade do Batã. Temos também um polo gastronômico que vai ser construído através do nosso pedido, né? Tem uma área ali no Largo do Chuveirinho também, onde foi feita a obra. A prefeitura vai tirar todos aqueles trailers e colocar contêineres. Um projeto muito parecido com o que a nossa amiga, grande vereadora Rosa Fernandes, implantou em Irajá, Beco da Cirrose. Sim. Vai ser feita essa área de entretenimento e gastronomia ali no Batã, através do nosso pedido. Conseguimos a obra do Campo do Creibe, que foi algo que mexeu, né, com toda a Zona Oeste. Era um campo que há mais de 30 anos não tinha nenhum tipo de melhoria. Eu brinco falando que a bola ali não rolava, ela quicava. Era muito ruim. Ali tu tinha que ser bom de bola de verdade, porque meia tigela não rola. Não dava. E outras obras acontecendo, Mercado Popular de Bangu, tem tanta obra que se eu for falar que a gente vai ficar o podcast todo falando de obra. Eu soube que ele falou em bom de bola. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado aqui que eu fiquei muito feliz quando você mencionou que lutou por melhorias para tentar amenizar os efeitos das chuvas, no caso, resolvendo a questão das enchentes. Porque eu sofri isso na pele. O ano passado, o ano retrasado, né? Passado mesmo isso aí, a gente já está em 23, é que eu já estou pensando lá na frente, né? Tá pensando em 24? Estou pensando em 24. Mas assim, eu sofri isso na pele. É muito ruim você ter aquele sentimento de impunidade da água entrando na sua casa, você não tem o que fazer, mas eu posso ter, enfim, destruindo uma geladeira, destruindo um fogão. Eu passei por isso, então, em primeiro lugar, gostaria de te dar os parabéns. Agora, você citou esporte, e eu tô sabendo, Clebson, que o vereador aí tá fazendo um gol de placa, que é... Eu queria que você falasse um pouco da indicação legislativa, como é que funciona isso, porque um dos clubes mais importantes do Rio de Janeiro, eu não vou nem mais falar do Vasco, porque já tá 3-0. 4-0, Léo. 4-0. Vamos falar o seguinte, Léo, vou te dar a palavra, você vai falar do Moça Bonita com o vereador, vamos falar de esporte e muito mais. O clube? Falando tá do nosso aqui, Bangu, né? Tá vendo aqui? Eu vou chamar aqui e pedir. O 4-0 te desestabilizou, né? 4-0, cara. E vou te dizer mais, eu falando do Rio, tá dividindo a audiência com Flamengo e Vasco, irmão. Me colocaram nessa difícil missão, hein? Bola de fogo, né, vereador? Bola de fogo. Queria mandar um abraço pro pessoal da pizzaria Vibe, meu amigo Matheus Boladaia. Matheus Boladaia é pré-candidato a vereador na cidade de Belfort Roxo, tá sabendo disso? Eu tô sabendo, e quem é que não sabe? Belfort Roxo tu já fala. Empreendedor da pizzaria Vibe. Vocês estão falando de pizza, eu vou deixar um convite aqui, hein, Cláudio? Claro, agora, vereador. Doutora, quando forem em Padre Miguel, aproveita para conhecer o melhor frango do Rio de Janeiro, hein? Vai lá no Frango Chique. Show, frango chique.
Vamos lá. É lá que a gente se Acionista, encontra, marca acionista, almoço. Léo. Então... Acionista, Léo. Não, sou não. Amanhã, Sou amigo. amanhã. Sou até amigo do dono do Frango Chique. Legal. O nosso Frango amigo Chique. Candinho, deixar um abraço pra ele aqui. Abraço, Mas é um Candinho. frango tradicional há mais de 20 anos ali na região de Padre Miguel e virou referência para todo o município. Show de bola. Olha a dica. Então, um abraço aí pro Candinho do Frango Chique em Padre Miguel. Abraço pro Matheus Boladai. Abraço pro amigo Geleia do Geleão Depósito de Bebidas. Você que tá chegando agora, você está assistindo o programa Falando do Rio, o podcast do Clebson Guilherme. Siga minhas redes, @Clebson Guilherme CG. Quero mandar um abraço também pro vereador da cidade de Paulo de Fronten, Caio Baltazar. Ô Monteiro, o Caio Baltazar tá na próxima edição do Falando do Rio, é isso? Me ajuda aí com a próxima edição, isso. Próximo convidado do programa Falando do Rio, segunda-feira às 20 horas, a gente vai falar com Caio Baltazar. Caio Baltazar, que é uma família política, se eu não me engano, Caio Baltazar está exercendo seu segundo mandato, que é o Mazute, correto? Foi presidente daquela casa na legislatura passada, aonde seu irmão, Jaldo Neto, também era o prefeito da cidade de Paulo de Fronten. Então você já sabe, semana que vem no programa Falando do Rio, você vai receber o vereador Caio Baltazar. Temos atrações fechadas no mês de junho, a produção me ajuda? Temos aí para colocar? Então, estamos na semana que vem, vereador Caio Baltazar. Na data do dia 19, segunda-feira, sempre, temos o professor doutor Babalaô Ivanir dos Santos e Kleber Lucas. Vamos falar de intolerância religiosa e a pauta bem forte será o racismo, doutora. A gente vai trazer o pastor Kleber Lucas e o Babalaô Ivanir dos Santos para falar desse tema tão polêmico, infelizmente, nos dias de hoje. Muito boa, essa dupla muito boa. Muito forte, né? Numa mesma mesa. Na mesma mesa. E assim, eu vou até. Acredito que Kleber Lucas e o professor Ivanir estejam assistindo, para a gente poder esquentar mais essa mesa. A gente está confirmando amanhã a presença com eles de um amigo nosso, padre. Vou confirmar para poder dizer o nome do padre durante a semana. Então a gente vai ter um padre, a gente vai ter o pastor Kleber Lucas e o Babalaô Ivanir dos Santos falando sobre intolerância religiosa. Isso, literalmente é Falando do Rio. Falando do Rio, dia 19. Dia 26, para falar de políticas públicas, para contar sua trajetória, falar dos últimos acontecimentos, a gente vai estar contando com a presença nesse estúdio do ex-governador Sérgio Cabral. Você que quer fazer perguntas ao ex-governador, acesse já o link do Falando do Rio e deixe perguntas já para a nossa edição poder trabalhar. São muitas as perguntas e o governador estará aqui no dia 26 para responder você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. E você vai ter essa oportunidade aqui no programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Tô me sentindo mais importante. O senhor... Esses convidados todos no mês de junho aí. Eu falei Acho que o menos preparado que sou eu. Com certeza. Eu falei... O Caio tá no segundo mandato, família política. Eu falei pro Sérgio Cabral, sozinho. o Sérgio Cabral queria vir hoje. Eu falei, não, na frente do senhor tem um vereador, Felipe Boroca, na frente do senhor. O senhor é uma pessoa que tá assediada naquela região da Zona Norte. Zona Oeste, perdão. Inclusive, através da sua presença, eu recebi já contato de assessoria de um vereador daquela região pedindo agenda aqui no programa Falando do Rio. Eu te agradeço. É mesmo? Só mexeu com a região. O outro vereador da capital deve estar aqui na segunda semana de quente julho. nesse mês, hein? Iniciamos o mês aí. A Zona Oeste ferve na política. Lá é um local quente pra gente, a sua agenda. Lá é um local de muitas adversidades do dia a dia. Muita coisa acontecendo o tempo todo. É um local, assim, quente, né? Não só falando de parte climática, mas lá é bem intenso. Né? A Zona Oeste é um local de verdade. As coisas são dinâmicas, as coisas acontecem. É bom morar na Vila Vintém? Então, morei lá durante 25 anos. Nasci e morei até os 25 anos. E aí depois, meu pai morreu aos 18, ainda fiquei mais alguns anos lá e depois a gente se mudou, mas fomos para Realengo, né? Muito longe, né? Maravilha, né? Comunidade da Vila... Só atravessou a pista. Comunidade da Vila Vintém. Temos a nossa Elza Soares, né? Nascida e Sim. criada na comunidade da Vila Vintém. Então, é um local de famílias tradicionais. Meu avô foi da Vila Vintém por muitos anos, Manuel Bezerra, e as famílias todas se conheciam dentro da própria comunidade, né? É um local, assim, que as pessoas são muito acolhedoras. Eu amo aquela comunidade e por isso que eu luto todos os dias, não só pela Vila Vintém, mas por todas as comunidades ali, Batã, Fumacê. A gente tem o dever de tentar melhorar a vida daquelas pessoas, porque eu passei
por todas as dificuldades. Então, a gente falou aqui sobre as enchentes, mas tem outras pautas também que, além da segurança nas escolas, que hoje afetam muito, né? E a gente vem sempre dialogando com o prefeito está sempre se colocando à disposição, sempre sendo sensível à Zona Oeste. E outra pauta também que a gente clama muito é sobre o transporte público. Aquela região ali hoje está muito carente disso. E o prefeito também já se colocou à disposição para tentar amenizar isso o quanto antes. Agora vem a parte boa do programa Falando do Rio. Eu vou botar um vascaíno, tá perdendo de 4-0 pro Flamengo para fazer as perguntas pro senhor Não, aí não, vereador. o cara tá cheio de ódio. Agora vem igual a Kate. Olha botar um flamenguista que tá alegre, vai mandar um abraço pro vereador. Com a palavra com o vereador Felipe Boró, eu deixo os comentários e perguntas pro doutor Leonardo Mazzuti Sobral. Bem, eu não vou dizer boa noite porque não está sendo legal, né? E antes da gente começar a fazer as perguntas, eu só queria ratificar uma questão. Você é policial reformado, né? Sim. Não veio armado pra cá não, né? Pra Não, gente poder fazer tranquilo. as perguntas meio tranquilo, né? Pra gente poder ficar... Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Já que a gente tá nesse clima bem descontraído de falando de... Gostaria de estar falando de um resultado diferente, né? Mas eu fiquei feliz, tá? Quando busquei informações a seu respeito e descobri desse projeto de revitalização, remodelação, aí você vai me corrigir os termos em seguida, mas a respeito do estádio de Moça Bonita, que antigamente recebia, ainda tem o nome, salvo engano, de Proletariado, né? Mas que tem um clube que tem uma história muito... Segundo clube com uma história mais bonita do Brasil, de repente, poderia ser o Bangu, por conta da história da fábrica. E eu queria que você falasse um pouquinho Léo, a aproxima um respeito pouco disso. seu microfone, levanta aí nariz. Alô, alô? Isso, tá ótimo. Ah, tá. Que você falasse um pouquinho disso, para que as pessoas tomem ciência desse maravilhoso, eu não vou nem chamar de projeto, e sim de resgate da história do Rio de Janeiro. O Bangu, ele é um clube muito importante para nossa cidade, né? Principalmente ali para aquela região. Se torna... a pessoa pode ter ali, o torcedor, ele tem até o seu time, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim. Mas sempre torce pelo Bangu. Bangu, eu fui aluno da escolinha do Bangu em 1994, 1995. Eu ia andando a mais ou menos aí uns 2 quilômetros da onde eu morava na Vila Vintém e voltava a pé porque não tinha como ter esse custo de passagem, né? Mas todos os dias pro treino, ali atrás do campo principal tem ali uns campinhos de terra e ali eram os treinos diários, né? Final de semana normalmente tinha os jogos. Então hoje podendo estar contribuindo, né, com a minha função parlamentar é motivo de muito orgulho. Eu estou sempre visitando o clube desde o ano passado. E aí estivemos lá com o nosso secretário de esporte, deputado estadual também, Guilherme Schileder, um cara que eu tenho o maior carinho. Um abraço, deputado. Junto também, né, com a participação do deputado federal Pedro Paulo, nosso prefeito Eduardo Paes. E ali se iniciou um projeto de remodelação, né, de alguns setores, não só do estádio, mas também da sede do Bangu Atlético, que fica do outro lado do bairro, onde tem ali o ginásio. Então, o projeto é uma parte da estrutura metálica que foi desmontada lá do Parque Olímpico, que está sendo destinada ao Bangu. Vai ter uma parte dessa obra vai ser na arquibancada, outra parte no estacionamento. A outra parte na sede, onde eu falei da quadra, uma nova quadra, revitalização da que já existe, cobertura. Então, assim, é uma obra de grande repercussão e importância para aquele estádio. E outra conquista nossa, né, lembrando que essa obra será executada pelo Bangu, a prefeitura ela entrou com a doação do material, né, e outra conquista importante, a população pedia muito a volta dos jogos noturnos, porque os refletores não funcionam mais, doutor. E aí a gente fez esse pedido, o prefeito imediatamente atendeu, né, colocou a Rio Luz à disposição para ver a forma que poderia ser feito. Né, aí já vem a parte burocrática. Nós estamos falando de um clube social junto à prefeitura. Privado. Então,
parte jurídica, toda a parte burocrática está sendo tratada e creio que ainda esse ano, eu creio, tá? Deus quiser, a gente consiga estar implantando essa iluminação lá através da Rio Luz, solicitação do nosso gabinete, para que volte a ter os jogos noturnos, que aquela galera ali merece, nosso Bangu merece, nossa Zona Oeste merece. Pô, muito legal, muito legal. Você é vereador no Rio, numa Câmara com 51 parlamentares. E aí até eu sou obrigado a puxar um pouco, tocar nesse tema, porque você acha que 51 é um número bom, deve diminuir, devem aumentar as cadeiras? O que você pensa a respeito desse número, 51, representação? Se for avaliar o quanto eu trabalho, porque eu estou dedicando toda a minha vida à parte política, deixando muitas das vezes a minha família de lado, né? Saindo muito cedo, voltando tarde. Hoje, por exemplo, eu vou chegar em casa por volta das 11 da noite. E amanhã, 8 horas da manhã, na rua de novo. Então, se eu falar que 51 vereadores é muito, eu vou estar mentindo. Porque a nossa cidade tem muita demanda. Muita demanda. É o tempo todo, tudo acontecendo. Então, parabenizo aqui os outros 50 vereadores. Né? É uma luta. É muito trabalho. É claro, cada um dentro das suas formas de trabalhar, alguns de forma ideológica, defendendo algumas bandeiras. A gente respeita. Para isso existe a democracia. Tá? Mas eu ainda acho que é muito trabalho para um vereador. Né? Parabenizando aos outros 50 colegas. Mas a Câmara do Rio vem trabalhando muito. Quero mandar um abraço aqui, além dos 50 vereadores, mandar um abraço especial para o nosso presidente Carlos Caiado, que vem conduzindo aquela Câmara e sendo muito bem aceito, muito bem querido por todos os parlamentares, a sua forma de conduzir. Né? A gente vem avançando bastante, a Câmara tem mudado muito. Eu não tenho como ter muita referência porque estou no primeiro mandato, mas são relatos dos outros colegas. Então acho que não vou falar nem que é muito nem pouco, mas é o essencial. O Rio precisa de todos os 51 vereadores ali sempre atuando em prol da cidade. Porque nós temos alguns municípios com uma extensão territorial gigantesca, eu não vou dizer aqui, por exemplo... A exemplo do município de Nova Iguaçu. Onde nós estamos enfrentando esse problema. E quando você mencionou diversos problemas na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das mais importantes do mundo, você foi muito feliz quando disse 51 ainda é pouco. E ainda citou mais um ponto que eu acho extremamente importante e que eu acredito que no dia 19 vai ser muito enfatizado aqui com a presença do Ivanir dos Santos e do Kleber Lucas, que é a representação de todos os grupos. Gostando ou não, todos os grupos têm que ter voz. Todas as etnias, todas as denominações religiosas, todos devem ser ouvidos. E eu gostei muito do que você falou a respeito de democracia. Se você perguntar aqui hoje, doutor, qual vereador você tem atrito? Nenhum. Graças a Deus, eu respeito a opinião de cada um. Eu respeito o voto de cada um. Mas, graças a Deus, eu consigo me entender politicamente, profissionalmente e também na amizade com todos os parlamentares. Então, ali na Câmara Municipal é um local que, graças a Deus, eu fui muito bem aceito. E eu acho que eu tenho um pouco dessa qualidade de entender o lado alheio. Né? Então, parabenizo a todos, cada um na sua atuação. Expectativa para o futuro? Para o próximo mandato? Reeleição em 2024. É muito importante isso. É uma guerra a campanha eleitoral na capital, não é, vereador? Espero que a população possa realmente enxergar, né, a cada dia do mandato, a cada conquista, possa lá na frente enxergar tudo que a gente conseguiu avançar. Veja o antes e o depois. É claro que eu não sou melhor do que ninguém, mas a gente vem trabalhando com muita intensidade. E o Felipe Boró, qual é o sonho dele para o local que ele brilha os olhos na hora que fala? De Padre Miguel, de Realengo, qual é o teu sonho? O que você quer ver nesse local? O que você acha que você pode fazer por esse local até o término do seu mandato? Tudo de melhor que eu puder, eu vou
sempre que está correndo atrás. É claro que algumas ideias vêm surgindo, né? A cada semana você tem uma ideia diferente. Hoje você está pensando em uma conquista, amanhã aparece uma outra ideia e você começa a ter aquilo ali como sua pauta também. Isso tudo, eu não vou falar para você que é querer fazer tudo. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Mas hoje é tanta necessidade que a nossa região tem, por tudo que eu já falei aqui, que o que eu puder fazer eu vou sempre tentar de tudo. Porque se a gente tenta 10, pelo menos 5 a gente tem que conseguir. Se conseguir uma já tá bom. Pelo menos a gente conseguiu fazer alguma coisa. Agora, por ser omisso, eu nunca vou poder ser acusado de me omitir ou de me esconder. Eu sempre vou trabalhar. Você está assistindo a última parte do programa Falando do Rio, hoje como convidado o deputado, o vereador da capital. Olha, profetizando, segunda hein? vez. Vocês trabalham isso. Segunda vez, eu tô Ele sentindo. tá com lágrima nos olhos. Tô sendo- Ele tá Não, com lágrima assim, nos sabe o olhos. que eu achei legal? É. Ele fala de Realengo, ele fala de Padre Miguel, ele vai falando de Bangu, enfim, ele falou do Crebe. E toda hora, eu tô sentado de frente, então a gente percebe isso. O olho dele brilha, ele tem, assim, Tem, sim. legal isso. Apaixonado pela região. Literalmente apaixonado. Não tô aqui, você não fez Não é pix, Nutella, não, é entendeu? raiz. Mas é legal isso. É Legal, gostei, estamos no bem programa legal, bem Falando legal. do Doutor, Rio. é uma região, assim, que eu tenho muita história, entende? Eu ia com meu pai, com carrinho de mão, uma casa da cunhada dele, minha tia, falecida, buscar manga. Muito bom. Então, assim, falei que eu ia pra praia de bicicleta, falei que eu ia pro Bangu a pé. Assim, é muita história, né? Aos meus 8 anos, 7 anos, eu já ia pra escola sozinho. Coisa que hoje eu fico com medo. Meu filho Caio tem 16 anos. Giovana também tem 16. Eu sou pai de 4 filhos, tá? Vou mandar um abraço aqui, um beijo pra toda a minha família. Minha mãe, Dona Marlia, minha esposa, Andréia. A Alice, meu xodózinho, minha caçulinha com 8 anos. A Júlia, 14. Caio e a Giovana com 16. A Giovana vai fazer 17 agora, mês que vem. Né? Então, Benção. assim, é muita história naquele local. E o que eu mais quero é realmente continuar trabalhando muito por aquela região, porque eu sou muito cobrado pelas pessoas, num bom sentido, né? Porque gera muita expectativa. Teve a confiança, aí vem a cobrança. Eu vou dar as considerações pro senhor. Você está assistindo o programa Falando do Rio, podcast do Clebson Guilherme. Siga minhas redes, @Clebson Guilherme CG. Temos compromisso todas as segundas-feiras falando de políticas públicas e tudo o que acontece no Rio de Janeiro através de um convidado para trazer a pauta, para levar você a fazer perguntas e estreitar a relação com autoridades e pessoas que fazem no Rio de Janeiro. Nós temos os próximos convidados, confirmar aqui o vereador Caio Baltazar no dia 12, vereador da cidade de Engenheiro, Paulo de Fronten, lá no Vale do Café. Teremos no dia 19 Vanir dos Santos e Kleber Lucas e no dia 26 o ex-governador Sérgio Cabral. Aqui, hoje com o vereador Felipe Boró. Estamos chegando ao final do programa. Mais alguma pergunta, doutor? Não só, assim, volto a dizer, muito feliz, gostei muito de falar um pouco do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas moro em Nova Iguaçu. Sou iguaçuano de coração. Eu sou iguaçuano de coração, mas nasci lá por uma questão de plano de saúde da minha mãe, né? Eu não pude escolher, porque senão eu teria escolhido aqui. Eu acho que o Rio de Janeiro é o segundo lugar mais legal do Brasil. Perde só para Nova Iguaçu. Perfeito. A gente agradece a participação do Dr. Leonardo Mazzucci e da doutora Rose Cabral. Eu queria dar a palavra para as considerações finais para o vereador Felipe Boró. Fique à vontade, vereador. Fico muito grato, né, por estar participando desse programa, ainda mais com esses convidados, né, que fecharão o mês de junho. Né? Logo eu, muito humilde, nascido e criado em comunidade carente, vaidade zero, graças a Deus, sou muito pé no chão. Se tiver que sentar no meio-fio para comer uma quentinha, eu sento. Não é, quem me conhece sabe que comigo não tem vaidade. Pé no chão. Eu até brinco com as pessoas que trabalham comigo. Quando eu peço para fazer, se não fizer, eu vou lá e faço, porque se tiver que servir café, eu sirvo. Eu acho que minha vida toda foi sempre com muita humildade. Eu nunca fui uma pessoa de me acomodar. Acho que se eu fosse uma pessoa acomodada, eu não chegaria até aqui. Claro que a gente nunca é ninguém, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas é sempre com muita persistência e força de vontade. Uma frase para sua equipe. Sempre superar os problemas, né? Porque todos são resolvíveis. Uma frase para os seus eleitores. Confiança. O que Falei uma palavra, você falou uma frase, Perfeito. né? Desculpa. Fosse sentimento. O que os eleitores
que confiaram no candidato naquele momento, o vereador Felipe Boró. O que ele pode esperar desse vereador nesse mandato e o que o senhor vai ter a dizer para poder manter a confiança e aumentar a confiança dos eleitores nas próximas eleições? É dizer que eu estou muito agradecido e honrado, né, por sempre estar na rua escutando elogios. É claro que a gente nunca é unânime, mas acredito eu que a grande maioria esteja satisfeito com o nosso mandato, exceto às vezes um ou outro que você acaba não conseguindo atender um pedido, porque às vezes tem pedidos que são em algo específico, em benefício próprio, e a gente acaba não conseguindo resolver tudo. Eu nunca vou conseguir resolver tudo. Então, se eu deixei de resolver alguma demanda, algum pedido, eu peço aqui desculpa. É sempre errando, mas tentando acertar. É meu primeiro mandato. A gente apanha aprendendo, não estou tendo oportunidade nem de avançar na questão dos estudos, porque é muita demanda de trabalho. Eu quero muito fazer gestão pública, mas o trabalho é muito intenso. Então, se eu errei com alguém, não foi por omissão, repito, mas de repente é por questão de não conseguir ainda resolver certas questões. Então, deixo aqui, em modo geral, o meu pedido de confiança a todos. Sempre terão o vereador Felipe Boró atuante nas ruas. Perfeito. Vereador, 4-0 Flamengo no primeiro tempo em cima do Vasco da Gama. Qual o seu time, qual o seu sentimento, a frase que expressa o sentimento pelo seu time nesse momento? Quero agradecer pelo presente, tá aqui, ó. Podcast falando Fusão, do Rio, temos um tricolor. do Clébson Guilherme. Muito me honra. E aí já deixaram a surpresa aqui. Mostra a sua também aí, Muito, Clébson. Doutor Léo Mazuti vai. me honra. Olha aí, Pode marcar a sessão. Vão te atender. Perfeito, né? Saudações tricolor. Doutor Vascaíno. Vascaíno, né? A gente entende, futebol é brincadeira. Não dá pra ganhar todo dia, mas o Vasco também não tá ajudando, né? Não tá. Mas assim, vou até lembrar uma coisa que aconteceu no sábado, né? Essa semana nós perdemos um amigo, uma condição, enfim, aconteceu um problema com ele, saúde, acabou indo embora. E eu fiquei, apesar de ser, ou era, não sei ainda, dependendo do resultado do jogo, vascaíno, eu fiquei muito feliz com o que a torcida do Fluminense fez no cemitério de Nova Iguaçu. Depois até passo para vocês o vídeo, enfim, quem quiser pode me pedir que eu mando. Foi uma homenagem muito bonita, só de falar arrepia, sabe? Todo mundo gritando Jailson eterno e assim, o Fluminense é um time que realmente dá orgulho para quem torce para ele. Já o Vasco, meu Deus do céu. Me honra ser tricolor. E assim, eu sou tricolor, mas não sou triste. aquele cara... Que perde o controle, né? Tem pessoas que chegam a ser doentio, É um hobby, né? é um hobby esportivo que agrada. Mas eu tenho torcidas, né? Não torcidas do tipo igual o Lucas mencionou, né? Hoje teve essa operação, parabeniza a Polícia Civil por essa atuação. Eu acho que estádio não é lugar de guerra. Estádio é local de lazer, entretenimento. 4-1, hein? Vasco tá chegando lá, Se hein? recuperando, hein? Então, eu tenho torcidas do Vasco, do Flamengo, que eu sou muito próximo. Quero mandar um abraço aqui para Flabar, Flabêbados, Flamigos. Mandar um abraço para Vasco Aliança, Vaz Realengo. São torcidas ali que não são torcidas organizadas que vão para estádio arrumar problema. São grupos de amigos que fazem um ambiente familiar, Clébison. E acho que você deve acompanhar por aqui também, né, e outros municípios. E ali você se sente realmente abraçado. São pessoas que estão ali realmente querendo o seu lazer, um churrasquinho no final do jogo, tomar sua cervejinha. Então tem o esporte realmente como esporte e não como violência. Vereador, pra gente encerrar, para aquela câmera, manda um abraço para amigos de Vila Vintém, Bangu e Realengo. Quero agradecer a todos vocês por confiarem no nosso mandato, por assistirem aqui o nosso podcast. Então, um abraço a todos vocês de Vila Vintém, todos vocês de Padre Miguel, Bangu, Realengo, de toda a nossa Zona Oeste. E quem não é da Zona Oeste também, não se sinta abandonado. O vereador está aqui para poder também tentar ajudar no que for preciso e que for possível. Tá bom? Um abraço a todos.
A gente teve a honra de receber o vereador Felipe Boró, da capital fluminense, aos comentários do Dr. Leonardo Mazzutti e doutora Rose Cabral. A gente agradece a audiência de todos vocês. Vocês assistiram o programa Falando do Rio, o podcast do Clébio Guilherme. Nós temos compromisso no canal TV Rio, pelo YouTube, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado por me seguir. Aproveite e siga também minhas redes, @Clébio Guilherme, CG. Juntos, vamos falar e fazer no Rio de Janeiro. Obrigado, abraço, boa noite. Obrigado, vereador. Obrigado, boa noite.